Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Com Antônio Lupi. Olá, boa tarde, 4h05. A partir de agora, aqui na CBN Campinas, mais uma edição do Arena CBN, esse bate-papo descontraído para falar sobre todos os assuntos do esporte. E hoje é uma terça-feira feliz pro futebol de Campinas. O momento é triste, né? Porque nós estamos atravessando uma Série C de Campeonato Brasileiro, mas tudo indica que na próxima fase as duas equipes, tanto Ponte Preta quanto Guarani, vão brigar pelo acesso de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. As duas equipes podem cair no mesmo grupo, mas calma. Não vamos fazer igual o Júlio Nascimento. Contas, previsões, conjecturas. Vamos aguardar a última rodada. É aquilo que eu sempre falo pra minha esposa lá em casa. Não vamos sofrer por antecedência. Tá bom? Vamos esperar a última rodada, sábado, 5 da tarde, por volta das 10:07, 5:07 da noite, sabadão. A gente já vai ter a definição dos grupos. Claro que tem aquele time que atrasa a ambulância, aquele time que demora um pouquinho mais para entrar em campo. Isso faz parte da cultura do futebol brasileiro. Mas por volta das 7 da noite de sábado, já vamos conhecer os grupos da próxima fase da Série C. Carlão de Freitas, boa tarde. Ontem você estava no brinco, que festa fez o torcedor, hein? Que festa maravilhosa, Antônio Lupi. Boa tarde a você, boa tarde. Hoje eu vim de verde e preto, ó. Já nós vamos explicar o porquê deste verde, Antônio Lupi. E o preto também, né? O preto também, a vitória dos dois, né? Mas ontem realmente no Brinco de Ouro, muito bonito, uma festa com pirotecnia, com luzes, né? O público compareceu, se divertiu, se emocionou, porque com 35 segundos o Brunão foi lá e já abriu o marcador, o Guarani encaminhou a classificação. Realmente foi uma noite épica em que o Bugrino ficou orgulhoso da sua equipe. É isso, o Fábio Chaib também tá na área hoje, direto lá da onde que ele tá hoje, hein? Esse cenário é Cadê diferente. o cenário? Cadê? O cenário não aparece. Diferente. Será que tem algum evento? É diferente, mas é o mesmo local, cara. Será que é aquela obra? Tava em obras, né? Tava em obra. Cuidado, homens trabalhando, né? Exatamente. São 25 profissionais da construção civil, né? Um estúdio, cara. Olha. Aliás, hein, Fábio Chaib, hoje também é dia do Palmeiras, mais um ano de vida. Hein? Hoje tem eventinho, hein? 111 anos, né? Uou! Hoje, dia 26 de agosto, o Palmeiras completando 111 anos. Palmeiras! Um abraço para toda a coletividade palestrina, né? Muita gente feliz hoje, comemorando, e principalmente também mais um reforço podendo chegar hoje como presente de aniversário, o jogador que já chega a ídolo. 0 jogos, 0 gols e 1 título pelo Palmeiras. Andrés Pereira tá perto do Parque Antártico. Mas Andrés Pereira como presente de aniversário é como se fosse ganhar uma meia, não é? Porque assim... Ele é bom jogador, é bom, mas não é aquele reforço, né? Um Rivaldo, né? Não é um Rivaldo, não é? 10 milha, hein? 10 milha de euros tá pagando, não sei Quanto que dá isso aí hoje? Você que é um cara... Dá 65 milhões de reais. 65 milhões de reais é muita grana, hein? Ele Será vem, que eu vale? acho que para ser o substituto efetivo do Richard Rios, né? Tem o Lucas Evangelista, mas ele chega para substituir. Eu acho que não tem a mesma força do Rios, né? O Rios é o cara que arrasta, mas ele tem mais qualidade. Andrés Pereira é quase que um meio-campista /meia, né? E o Richard Rios
não é um meia, né? Mas é um grande meio-campista, mas não é um meia estilo camisa 10. Peguei o WhatsApp aqui, a primeira mensagem, Maria de Fátima. Boa tarde, 4 e 5. 4 e 5, uma figurinha do símbolo do Palmeiras. Verde. 4 e 6, uma foto, feliz aniversário Palmeiras. 4 e 7, Caraca. um emoji fazendo um positivo. 4 e 9, uma outra figurinha com a bandeira do Palmeiras. O gerente enlouqueceu. E na sequência, toca o hino do Verdão. Aê! Quando surge... Ê, Bolacha, toca aí, velho. Aí, Bolacha. Quem tem mais tem 12. Quem tem mais tem 12. É pra Maria de Fátima Lourdes. Foi ela que pediu lá. Agora ela ficou feliz da vida. Aliás, hoje é dia 26 de agosto. Rapaz, e o aniversário do Palmeiras, mas quem ganha o presente é o torcedor do Flamengo, né? 8! Nossa. Assustador. Mas assim, ó, 8 que poderia ter sido 12, tá? Bola na trave. Bola na trave, goleiro faz defesa, perde gol feito. Eu tô achando que já, pra economizar calendário, o pessoal não reclama de calendário, já entrega a tacinha do Campeonato Brasileiro pro Flamengo e vamos focar em Copa do Brasil, quem tá na Copa do Brasil, e Libertadores, quem tá na Libertadores, porque aí vai ter semana para treinar pra todo mundo. E aí só joga os times que brigam contra o rebaixamento. O que você acha? Ontem foi, meu Deus do céu. A gente até conversava na classificação, o Palmeiras ainda tem um jogo a menos em relação ao Flamengo, né? Eu falo Palmeiras porque eu acho que é o que tem condição ali de enfrentar o Flamengo, mas, cara, assustador. Eu acho que já pode dar taça. Eu tô quase já era. Isso. Bem cantadinho eu falo. Inclusive, Lupi, estava falando sobre o calendário, né? Passou batido por nós também. Acho que o ouvinte já tem a noção dessa notícia, mas no final de semana a CBF mudou, né, os planos para o calendário desse ano. O antes do Brasileirão, que terminava dia 21 de dezembro, foi antecipado para terminar dia 7 de dezembro. E a Copa do Brasil, que vão ter as quartas de final amanhã e no dia 11, só vai voltar depois do dia 7 de dezembro, portanto, as semifinais da Copa do Brasil, depois do Campeonato Brasileiro, do fim do Campeonato Brasileiro, para não influenciar nos times do que jogam, provavelmente, né, o campeão da Libertadores jogará o Intercontinental. Esse Intercontinental vai estar bem no meio. Como não tem nenhum time da Libertadores na Copa do Brasil, a CBF tomou essa medida para não prejudicar, e o Brasileirão, dia 7 de dezembro, vai terminar. Tá certo. Acho que acerta a CBF. O que é ruim, assim, a competição, né? Porque muda muito de um 3 meses vai demorar para ter demais. Tá bom, muda demais. E isso pode atrapalhar. De repente, vamos pegar o Flamengo, tá num ritmo avassalador, tem uma queda justamente no momento da decisão. Mas fazer o quê? Ossos do ofício. Ossos do ofício. Hoje é dia 26 de agosto, além do aniversário do Palmeiras. Hoje é dia internacional da igualdade feminina. Hoje também é dia internacional da Declaração dos Direitos do Homem e do cidadão. E hoje também é dia mundial, sabe do quê? Do quê? Do cachorro! Cachorrinho! Cachorro, gente! Legal. Que animal bonitinho! Cachorrada marota. Danadinho. Danadinho. Eu já tive 2 cachorrinhas, mas que já estão morando com o Papai do Céu. Vamos fazer o seguinte? Na verdade, hoje tem um quiz. Hoje, Fábio Scheibe, hoje tem um quiz. Eu acho que você não vai acertar. Você não vai acertar. Fábio Scheibe não vai acertar. Manda aí, velho. Manda aí. Antes do quiz e da nossa enquete, hoje é aniversário da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cidade aniversário de Nova Maringá, que fica... Nossa, em Maringá? Não, tem Maringá e tem a Nova Maringá. Fica no Paraná. Não, fica em Mato Grosso também. Nossa. Hoje é aniversário de Jundiá. Achei que era Jundiaí. Não. Aqui pertinho, né? Não, é Alagoas. Que é aqui pertinho, tá louco? Hoje é aniversário de Ipu. Já passou em Ipu ou não? Não? E Brejo Santo? Também não. Sabe onde ficam? Não. No estado do Ceará. E hoje é aniversário de Navegantes. Navegantes Santa Catarina. Santa Catarina. Acertou, garotão. Cada coisa bonita lá em Navegantes. Já estive em Navegantes. E fez sucesso. 4 e 14... É o seguinte, Dia Mundial do Cachorro, Dia Mundial do Cachorro. Pra você que tem um pet, um cachorro, hoje é dia do cachorro. Não adianta mandar gato hoje, papagaio, não adianta mandar tartaruga. Hoje é dia do cachorro, o nome do seu cachorrinho, pra comemorar esse dia tão especial. Se tiver a foto no celular, pode mandar, porque aí eu encaminho pra Sola Jeep, que ela coloca no YouTube. E aí a gente vai colocando aqui as fotos dos animaizinhos. E hoje também tem um quiz. Tá preparado, Carlão?
Um quiz bem alternativo. É o seguinte, torcedor do Palmeiras, vários atletas, vários jogadores passaram por essa história maravilhosa. São 111 anos de conquistas, de alegrias, de tristezas, de mais alegrias, superações. Só que vários atletas passaram por essa longa história chamada Palmeiras. Ai, coisa linda, hein? E hoje, no período da tarde, eu e Carlão de Freitas começamos a buscar aí jogadores que colocaram o nome na história do Verdão. Mas não são jogadores. Galeano, Ademir da Guia, Rivaldo, Miller, Cafu, Marcos, Rafael Veiga, Veloso, Betinho. Não, são jogadores Betinho. que fizeram história, mas estão esquecidos. Isso. Então, durante o programa, nós vamos dar dicas desse jogador que eu e Carlão separamos aqui. E você, torcedor do Palmeiras, conhecedor da história do Alviverde, vai tentar adivinhar quem é? Com essas dicas. E aos poucos no programa nós vamos dar mais dicas, porque é difícil. É difícil. Eu faço esse quiz quase diariamente com o Carlão também pela manhã. Isso. A gente tem essa brincadeira. Isso. Achou aí quem era? Hoje eu mandei Fred pra ele. Fred. Guarizo matou. Ó, vamos lá. Esse jogador que nós separamos, ele é lateral. Ah, mas é direito ou esquerdo? Lateral. Ele é lateral. Aí, Fabião, presta atenção. Lateral, hein? Prestando. Lateral. Nós vamos dar 3 dicas agora. Lateral. Boa. Nunca jogou fora do Brasil. Aí. E participou de 4 títulos da história do Palmeiras. Ah, mas quais são os títulos? Calma, querido. Vai ter dica, Vai ter dica. É só pra você começar a colocar essa cachola verde pra pensar. Então... Brasileiro 94 tá incluso? São 111 anos de história, tá? Não consegue, né? Não consegue. Boa. Lateral, participou de 4 títulos do Palmeiras e nunca jogou fora do Brasil. Quem acha que sabe pode mandar mensagem pro 19 99186 9070 19 99186 9070. É o quiz do Verdão. E pra ajudar, né, o torcedor, é um jogador da terceira linha. Assim. Não é Cafu, não é Roberto Carlos, não são esses monstros sagrados. É um jogador. Que passou pelo Palmeiras. Poderia ser o Biro, né? Lateral esquerdo. Calma, Fábio Chay. Não começa. Você deu um chute legal, hein? Biro, tá bom. Você quer fechar nesse ou não? Porque antigamente não era comum jogar na Europa também. Então muitos jogadores faziam a carreira no Brasil. Mas você quer chutar nesse ou você quer esperar mais um pouquinho? Não, quero ouvir com atenção as próximas dicas. Ah, então aguarde, hein? Então aguarde. Torcedor do Palmeiras, quem será esse atleta, hein? Ó, lateral, 4 títulos da história do Palmeiras. 4, hein? 4 conquistas. E nunca jogou fora do Brasil, hein? Quem será? 4 e 18, 4 e 27, eu vou dar mais 2 dicas. Boa. Fechou, Carlão? Gostei. Boa, vamos lá. 991869070, 991869070. O pessoal já tá mandando aqui, ó. Marcos Rocha, tá louco? Não, Marcos Rocha não. Marcos Rocha tem 12 títulos. Não é o Marcos Rocha. Deixa eu ver aqui, ó. Final do telefone 3439. Júnior Nagata. Não. Júnior Nagata? O que é esse? Não lembro desse. Será que é Juninho, lateral esquerdo? Não, esse aí jogou no exterior, campeão da Copa. Não sei. Vai mandando. Hoje vai ser legal. Cara, hoje vai ser legal. Eu adoro. Outro dia a gente fez aqui, né, as brincadeiras de bondes, né, de jogadores. Tadei, a Maria mandou. Não é o Tadei também, não. Tadei fez história na Roma. Isso. Mas eu adoro esses jogadores alternativos, cara. Nossa, é muito engraçado. 4 horas e 19 minutos. Vai mandando mensagem. Hoje é dia do cachorro também. Se você tem um pet, um cachorrinho, manda mensagem pra gente aqui, que a gente vai colocar foto dele no YouTube em comemoração ao dia do cachorro e esse quiz que nós estamos fazendo com a torcida do Palmeiras. Quem é o jogador? É interrogação. Lateral, 4 títulos pelo Palmeiras e nunca jogou fora do Brasil. Já tem mais dicas. 4 e 19. O intervalo no Arena. Eduardo Rodrigues na Central Técnica. No streaming, Samala Deep. A gente volta já.
Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo. A CBN. Quatro horas e 21 minutos, pessoal já tá mandando aqui, ó. O pessoal já tá... Djalma Santos, não é o Djalma Santos, não. Esse é monstro. Esse é monstro, não faz parte dessa primeira prateleira, não. Ô, José Carlos, final do telefone 3871, mas obrigado pela participação. Boa. Tentou. Boa tarde, galera, que Deus abençoe e proteja vocês todos. Eu sou São Paulino, mas como conheço um pouco de futebol, acho que é o Luiz Pereira, 1960, 70, 72, 76. Carlos Eduardo, motorista de aplicativo de Mogi Guaçu. Ô, Carlão, não é o Luiz Pereira. Zagueiro e monstruoso. Monstruoso, também, não tá aí na Galera, primeira prateleira. não é dessa prateleira. Não é de dessa craques, prateleira. Não, ele foi um jogador, um coadjuvante, mas foi campeão. Foi campeão. O período que ele... Calma, Fábio Chaves, você tá nervoso Cara, tô demais. ansioso. Eu tenho algumas ações aqui, eu acho. Tô pensando. Nossa, Tô matutando, tá quebrando cara, a cabeça matutando. pra saber quem é esse jogador. Tá pra nascer Já tá ok, Sandro? Ó, o pessoal mandou aqui a foto do doguinho. Pra quem tá no YouTube, Oh, o meu Bob Deus do e o céu. Todd tomaram banho hoje, ó. Quem mandou mensagem foi o Hugo. Pra quem tá no YouTube, tá vendo a fotinha dos dois. Ó que bonitinho. Esse aí é o Bob. Pra quem tá no YouTube, tá vendo com imagens. São poodles? O que é? Ou chihuahua, shih tzu. Pode ser Tá shih com cara tzu. de shih tzu. Esse aí é o Todd que tá aparecendo agora. Bonitinho, Obrigado cara, pela olhar de cachorro é um participação. negócio sensacional. Boa tarde pra... Ah, tem um ouvinte mandou o Fuá aqui, ó. Fuá. Nossa, eu vou mandar, ele tá dando deixa eu mandar esse aqui pra Samla Dip, que tá ali que ele tá conosco. fazendo, Perdi o Lupe? contato da Samla, você acredita nisso, cara? Sammy Deep. Ô, Carlão, antes, Vai. eu tô mandando aqui Fica as tranquilo. fotos. Mandei aí a foto do Fuá. O Fuá é um... Esse aqui eu não sei que raça aqui, ó. Qual que é essa daqui? Deve Nossa, ser aquele bem peludinho. Lembra a Priscila do... Como é que chamava? TV Colosso. TV Colosso. TV Colosso. Tá aí, ó. A galera mandando cachorro também. E a gente também tá participando com um quiz pra saber quem é o jogador do Palmeiras misterioso. Mas antes, vamos falar de Série C? Vamos lá. Rodada boa pros times de Campinas. Sim. Guarani e Ponte. A classificação da Ponte já tá certa, mas do Guarani tá bem pertinho, Tá bem Carlão? pertinho, eu creio que é questão, a gente brinca, né? Questão de 90 minutos aí a classificação do Guarani. O Guarani cresceu nos últimos tempos, né? Com a chegada do Matheus Costa, bons resultados, o empate no derby, a vitória contra o Ipiranga, a vitória contra o ABC e a vitória ontem, né? Num jogo difícil, num jogo complicado contra o Confiança, mas o Guarani se superou, marcando aí um gol logo com 30 segundos, teve um bom primeiro tempo, possibilidade até de aumentar a vantagem, no segundo caiu um pouquinho de produção, o que deixou o torcedor preocupado para a sequência da Série C, né, porque não pode abaixar como abaixou no segundo tempo com um jogador a menos, o Confiança, né, o Confiança perdeu um jogador com 5 minutos do segundo tempo, e o Guarani ao invés de se impor, não, abaixou as linhas e ficou ali o Confiança com a bola, não criou uma chance mais clara de gol, mas assustou, né? O torcedor bugrino sofreu até o final. Porém, valeu a vitória, valeu a confirmação da boa fase.
valeu essa mobilização, ou está valendo essa mobilização. Eu acho muito importante essa ligação, né, entre arquibancada e time. O Guarani, quando teve esse tipo de situação, se deu bem, principalmente em divisões de acesso. Foi assim na Série B lá em 2009 com o Vadão, foi assim na Série C de 2016, né, com o Chamusca, e está sendo assim, né, num crescimento na reta final. Eu acho que o Guarani, ajustando algumas situações, corrigindo aí o que falta para corrigir, eu tenho certeza que o Guarani vai se classificar e é sim um candidato importante ao acesso para a Série B. E a Ponte, a vitória da superação, né, Lupe? Sim. Por tudo que esse elenco tem atravessado, pelo momento conturbado que vive a Ponte, os jogadores sem receber, e eles tiveram, né, muita responsabilidade, estão tendo. Eu acho que vale sim o reconhecimento do torcedor com relação aos jogadores, tirando aí a parte técnica, uns limitados, outros nem tanto, mas jogadores de caráter, né? Porque não é fácil, o cara está sem receber, vai para Lagoas, joga, né? Se dedica, e com um a menos a Ponte foi guerreira e conquistou uma vitória importante sobre o CSA. E o goleiro, né? O Diogo Silva fez um gol de pênalti, relembrando o Lauro lá em 2003, na época Campeonato Brasileiro de Série A. O final do telefone, deixa eu pegar aqui, 5312, é o Júnior Vian. Mandou até a foto aqui, fez um círculo no meio de duas lendas. Cláudio Tadei, tá no meio de Evair e Rivaldo. Mas não é o Cláudio Tadei. Mas foi bem. É esse caminho. Fala pro torcedor palmeirense. Esse é o caminho? Porque é um jogador coadjuvante, jogador campeão. Não está na prateleira de um Cafu, de Roberto Carlos, de Luiz Pereira, que é zagueiro, mas foi citado aqui. Mas foi um jogador que conquistou com a camisa do Palmeiras. O Paulo Torresan mandou lateral Rosemiro. Rosemiro, década de 80, né? Mas não conquistou, né? Não é o Rosemiro, não é o Rosemiro. Marcou época, mas não conquistou. Esqueci o nome do lateral, mas Osmar Santos o chamava de... Rosemiro, beleza? Esse aqui, Rosemiro. Raquel... Filho da Raquel Elch, é o Rosemiro. É o Rosemiro? É o Rosemiro. É o Alexandre do Taquara. Não é, viu, Alexandre? Não é o Rosemiro. Deixa eu ver aqui mais uma antes do... Aliás, eu tô mandando aqui todos os cachorros que estou recebendo aqui pra nossa Sambla Deep, que está no streaming, e a cachorrada toda tá no YouTube, viu, Sambla? Pode ficar à vontade. Eu tô mandando aqui, você vai colocando no YouTube... Tá uma cachorrada no YouTube. Tem Fábio Scheibe, tem cachorro, tá uma loucura. O Belinho. Deixa eu ver, o Ed. Ô, Lupinho, falando do Guarani. Ó, rapidinho, ó. O Ferrari, Ed de Campinas. Ferrari. Não lembro. O Ferrari jogou no Guarani, jogou no Palmeiras. Mas não é o Ferrari. Não é o Ferrari. Aliás, Ferrari, parabenizar nosso Gabriel Ferrari. Verdade, Gabriel Ferrari, papai. Grande Gabi Ferrari, ontem esteve no Brinco de Ouro, depois foi pra maternidade. Parabéns aí ao Gabi Ferrari, Gabriel Ferrari, vai ser papai, ou já é papai. Boa, Ferrari, parabéns, que Deus abençoe muito toda a família. Deixa eu pegar aí, aqui viu? o nome do filhão, né? Pega aí enquanto o Fábio Scheibe fala. Fala, Scheibe. Não, eu só queria complementar que depois de toda a reformulação que o Guarani fez durante essa Série C, o reforço mais importante esteve em campo ontem, né? A torcida do Guarani. O Guarani chamou a torcida compareceu. Vai ser importantíssima nessa reta final. Para mim, o Guarani já está classificado, não vai perder do Tombense fora de casa. Já tem empatado também, tem possibilidade de empatar, vai se classificar. E durante a reta final vai ser muito importante a presença da torcida. E ontem foi muito legal que a torcida fez empurrando o time desde o começo, né? O Guarani entrou ontem avassalador em campo. 30 segundos já metendo o gol e definindo praticamente a partida, né? É o Benício. Bugrininho. Vai sofrer com o Bugrin. Hoje eu estava conversando com o Ferrari. Ele vai ver o acesso, eu falei. Vai ver sim, vai ver. Grande Benício. Boa. Se jogar bola igual o pai. Se jogar igual o pai, vai ser bom de bola. Vai ser bom de bola. Ó, 4h28. Eu falei que ia dar mais duas dicas, 4h27. Mas antes, o Dima Souza... Ó, o Dima Souza falou assim, sou o Coringão, mas eu acho que é o Rosemiro. Dima Souza de Itu. E o Ituano vai classificar, hein? Ele manda aqui. Não é o Rosemiro. Não é o Rosemiro. Não é o Rosemiro. Deixa eu ver mais um aqui, ó. André Cunha. Mais dica. Jonas Carneiro. Fábio Scheibe adorava. Ele não é o André Cunha. Não conquistou, né, André Cunha? Deixa eu ver. Tem muita mensagem de áudio que eu já vou ouvir daqui a pouco. Que show. Boa tarde. O jogador em questão é o Cláudio, lateral direito da era Parmalat, ou então lateral esquerdo Wagner Lopes, que jogou na mesma época.
Quem mandou a mensagem pra gente É o foi o Wagner. Guilherme. Não, Wagner jogou na ponte, Wagner. mas não é nenhum O desses Wagner dois, hein? jogou a final do Brasileiro de 94. Roberto Carlos estava suspenso. Ele jogou no Pacaembu, jogo da volta, o Wagner, lateral esquerdo. Marcou um gol contra o Internacional no Beira-Rio. Olha aí, Você cara. lembra disso, um dos poucos gols dele. Mas não é ele. Não é. Ó, o Luiz Filho mandou do mensagem Juventus, aqui, né, ó. esse Wagner. Boa tarde, pessoal. Zé Roberto ganhou até Libertadores Ô, da louco, América, esse só é jogou no monstro. Brasil. Palpite do Luiz de Piracicaba. Ô, Luiz, de Não, Piracicaba, Luizão. não é o Zé Roberto. Mais duas dicas, hein? Vai, duas vai. dicas. Ah, eu acho que agora Ó. vamos chegar perto. Ele desembarcou no Palmeiras, ele fez 73 jogos, é muita coisa, hein? 73 jogos pelo Palmeiras e marcou 6 gols. Aí, não era bobo, não. 6 gols. E ele chegou ao Palmeiras de um time tradicionalíssimo do interior de São Paulo. Ele não... Gil Baiano. Calma, garotão. Quer falar o clube? Gil ou não? Baiano. Acho que... Você acha que a gente fala o clube? Que horas são? 4h30? Vamos pro repórter Na CBN? volta. Na volta a gente E fala a gente clube. fala o Isso. clube que- aí já Gil Baiano. começa... Que revelou esse atleta e que depois ele se transferiu para o Palmeiras. Vai mandando mensagem, ó, rapidinho, antes do repórter. Lateral, 4 títulos pelo Palmeiras, nunca jogou fora do jogou Brasil, 73 jogos, 6 gols e chegou ao Palmeiras depois de uma boa passagem por um clube tradicional do estado de São Paulo. 4h30, repórter da CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 26 de agosto de 2025. O presidente Lula afirmou que os Estados Unidos revogaram o visto do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Ele prestou solidariedade ao chefe da pasta numa reunião ministerial e classificou a atitude do governo americano como um gesto irresponsável. O Ministério da Justiça, no entanto, informou que até o momento a Casa Branca não confirmou oficialmente a decisão da gestão do presidente Donald Trump. A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou um requerimento para convidar e ouvir Eduardo Talhaferro, ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. Ele é apontado como responsável pelo vazamento de informações do gabinete da presidência do TSE durante a gestão do ministro Alexandre de Moraes. O colegiado também aprovou convites a 2 juízes do gabinete do magistrado no Supremo Tribunal Federal, Marco Antônio Martins Vargas e Ayrton Vieira. A mãe do fisiculturista acusado de espancar a namorada em Moema, na zona sul de São Paulo, acionou a polícia no dia do crime. Segundo o boletim de ocorrência obtido pelo portal G1, a mulher disse aos agentes que estava preocupada com a nora porque o filho havia aparecido na casa de um amigo com a mão machucada e relatando uma briga. Pedro Camilo Garcia está preso por tentativa de feminicídio contra Samira Cury. A defesa já pediu um habeas corpus que foi negado pela Justiça. A seleção brasileira de vôlei feminino venceu Porto Rico por 3-0 no Mundial. Com a vitória, o Brasil avançou às oitavas de final com 100% de aproveitamento e com a liderança do Grupo C. A equipe derrotou a França no domingo e a Grécia na estreia. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Informações do trânsito nas estradas da região com Leandro Lopes. Fala, Lupe. Boa tarde. Chove na região entre Jarinu e Atibaia, na Dom Pedro I. O motorista evita freadas bruscas quando a pista estiverem molhadas, tá? Use o freio de forma progressiva para evitar incidentes, tá? Veículo em pane mecânica no KM 134, mas nada que seja prejudicial ao tráfego dos motoristas na Dom Pedro. Sentido Anhanguera, no KM 141, pequena lentidão, o motorista vai reduzindo a velocidade e excesso de veículos na entrada com a Anhanguera. Sistema Anhanguera, Bandeirantes Anhanguera no sentido interior, o motorista que está chegando na região de Jundiaí tem aquela parada básica no KM 62 até a entrada principal da cidade, entre o trocamento com a Avenida Jundiaí, depois o motorista segue bem. Bandeirantes, estou enxergando aqui no mapa agora, Lupe, uma ocorrência com carro de passeio no KM 115, motorista redobre a atenção, é sentido capital, tá? Então, prestar atenção e reduzir a velocidade. Santos Dumont, Zefirino Vaz, Campinas Mogi, Campinas Montemor, o motorista não enfrenta dificuldades nessa tarde de terça, Lupe.
Obrigado, Leandro, que volta na programação da CBN com outras informações do trânsito. Bom dia para você. Amanhã, para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Na CBN. Quatro e 35, o pessoal está desesperado para saber quem é o... Ninguém matou ainda. Ninguém matou. Cara, tem muitos áudios. Bolacha, vamos colocar aí alguns áudios, só para você ver, tem participação de ouvinte querendo saber quem é o jogador misterioso da história vitoriosa do Palmeiras e outras participações de assuntos diversos. Som na caixa. Lá. Boa tarde aí, pessoal do Arena, Aldo, Americana. Seria o Odair que passou também pelo Rio Branco de Americana? Opa, não é o Odair. É, He-Man. Mais um. He-Man, jogou na ponte. Galera. Seleção. Boa tarde. Boa tarde. Bando de Malacabá. E aí? Parabéns aí pro Palmeiras. Parabéns. O único campeão mundial que não tem troféu. Ah, mas aí também. Mas é outra coisa que eu quero falar. O Vitória levou 8. Tá. O Santos levou 6. 6. Tudo me diz que Flamengo e Santos, quando se encontrar, vai ser 16-0. Acertou. E o Neymar não vai jogar nesse dia. O Neymar vai dar dor de barriga. Ou vai estar machucado. Antônio Wilson aqui do Nova Europa, Ponte Pretano igual o Carlão. Aê! Carlão, só nosso time que faz gol de goleiro. Aê, Carlão, hein? Esse cara gosta, né? Deixa na sua imaginação. Mais um. Ô, Carlão. Oi? Mas se os caras pegar você em casa, levar para o aeroporto e jogar lá em Maceió, de graça você não vai? Estadia tudo pago? Não. Eu ia fácil, hein? Não é assim não. Olhava assim, pro bar mais próximo e ia pro bar. É o Gugu taxista. Aí vai. Olhando por esse prisma, né? Por esse prisma, tudo bem, mas se a gente falar sério sobre isso, aí não. Mas nessa seara, né? Batemos. Vambora. Mais uma. Aí eu tô contigo. A Ponte pagou o jogador? Não. Ou nada ainda? Ainda nada. Vai pagar um dia. Vai, mais um. Ô pessoal, deixa eu mandar rapidinho que tô dirigindo. A Fuá é o Spitz com Maltês. Ah, é a raça. Aquele que tava patinando com o dinossauro no Taquaral que a gente viu aqui no YouTube. Legal. Boa, mais um. Boa tarde, pessoal do Arena. Boa tarde. Nelson Vitorelli. Ô, Vitorelli. Esse jogador não seria Ferrari? Não é também Ferrari. Jogou no Guarani? Não é não, Vitorelli. Não é o Ferrari, não. Um abraço pra todo mundo. Valeu. Vai classificar teu time, hein, ô... Nersão. Bugrão, né? Ô, Nersão, vai. Pode colocar o sorriso. Né? O filho do Vitorelli tava no Bugcast na transmissão lá, rapaziada. Gente boa, sempre acompanha. Aliás, ontem Vitor Freitas, nosso grande parceiro, Freitas também tava lá. Esteve ontem, mas como torcedor, lá no Tobogã. Cara, que bancada, hein? Que bancada. Aonde tudo começou, né? Onde tudo. Esse começou. Mais um. Casemiro. Não. Brother da CBN. E aí? Levi de Limeira. Tá bom, Levi? Não sou palmeirense, não. Ainda Meu bem, time né? tem 3 títulos mundiais. Mas um lateral que ganhou 4 títulos pelo Palmeiras e atuou só no Brasil foi Rosemiro. Errado! Não é Rosemiro. Não leva o prêmio. É mais recente. É mais recente. Mais um. Boa tarde, meus amigos. Tudo bem? Eu acho. Fazendo uma projeção aqui a respeito do derby, né? Se vai ter ou não vai ter. Renatinho. O jogo da Ponte não impacta em nada, né? Não muda nada em questão do derby. Agora, o jogo do Guarani, eu tava vendo o seguinte: em caso de empate,
dele, né? Vitória do Ituano. E aí um time que vocês não estão apontando como possível classificado, o Botafogo da Paraíba. Se ele vencer por 2 gols de diferença, em caso de empate do Guarani, o Palmeiras continua sem Mundial. Tá com moral pra falar, o cara. Calma. Não vamos voltar num filme que já passou aqui. Hoje é dia de celebrar. E não foi sucesso de vida. O cara não tem nem pagamento de salário, aí tá atrasado, quer falar alguma coisa. Rogerião Prado tá indo pra Paulínia. Vamos, Bugrão. Tava ontem lá no Brinco, hein? Tá ouvindo a gente tá aqui, de férias, né? Ó, o pessoal tá ligando pra saber quem que é o jogador. Deixa eu ver esse aqui. Vai dar mais uma dica? Boa tarde. Jogador lateral Júnior. Não é o Júnior. Não, o Júnior é campeão. Esse aqui mandou áudio. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, amigos. Acho que vamos ter que dar o braço a torcer pro Carlão de Freitas. Ele insiste que o Flamengo e Palmeiras estão sozinhos na briga pelo título. E pior, tá certo. O duro é ver o resto do campeonato que virou praticamente amistoso de luxo. Mas não, tem 300 vagas para Libertadores aí, não virou amistoso não, mas para título eu acho que fica restrito entre Palmeiras e Flamengo, mas hoje o Flamengo com vantagem, né? Boa tarde, seria o Lúcio? Não lembro se ele jogou no exterior. Lucinho, acho que jogou, vamos ver, Lúcio Não é lateral. o Lúcio, mas Fábio não é o Charles Lúcio. disse que era o 4º melhor lateral esquerdo do mundo. Não, mas não tem 4 títulos pro Palmeiras. Não tem. Boa tarde, Joel de Valinho, Santista, lateral Eurico do Palmeiras, não é o Eurico. Não é Eurico. O Roberto Americano. Não é grife, os caras não é grife. Não é grife. Isso, grande Fábio. Boa tarde, Arena. Rosemiro, Chicão do Jardim Proença. Não é o Rosemiro. Pô, a galera apostando em Rosemiro, né, cara? Boa tarde, amigos. O jogador é o Gil Baiano. Que isso? Não, o Gil Baiano jogou muita bola também. Não, se bem que o nosso também. Falei, Gil Baiano, Não, mas é é o lateral direito também. Lupe, hoje é dia do cachorro. Já falei aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Humberto Tosi. Humberto Tosi. Tosi. Não é Humberto Tosi. Eurico, do Botafogo, Orgulho de Ribeirão, não é o Eurico. Egídio, não é o Egídio. Boa tarde, pessoal da CBN. É Eurico, João de Santa Bárbara do Oeste. Não Você desconfia, Fábio Scheib, de alguém? Você desconfia ou não? Posso falar já? Não. Espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho. Suspeito, Deixa eu ver aqui. André de Campinas. Boa tarde, é o Biro. Não é o Biro. O Biro foi o Fabião que levantou. Boa tarde, Egídio. É o Edu de Barão. Não é o Egídio. Não, o Egídio não é. Deixa eu ver aqui. O lateral é o Mike. Não é o Mike. Não. O jogador recente, mas nem tanto. Ivair. Não é o Ivair. Cara, ninguém vai acertar. Não vai, cara. Por incrível que... esse aqui é palmeirense. Deixa eu ver, ó. Batia bem na bola. Escoto. Não. Boa tarde. Não é também. Não é. Guarda esse Geraldo. Deixa eu ver aqui. Esse aqui mandou a camisa do Flamengo. Juninho Gambetta. É 8 patamar. 8 patamar. 8 patamar, verdade. Correção. Deixa eu ver aqui, ó. O lateral é o Mike. Correção. Lateral é o Jorginho. Não é o Jorginho também. Vamos com mais uma. Opa, peraí. Opa. Beto Fuscão ou Alfredo Mostarda? Marcelo Rodrigues de Vinhedo. Não é. Zeca também não é o Zeca. Não. Deixa eu ver aqui se tem mais algo. Não estão acertando, hein? Não, ninguém falou, Ninguém cara. chegou nem... Eu tô achando que o Fábio Scheib deve estar sabendo. Perto. Desconfia, eu acho. Índio, não é o Índio. Final do telefone do O Índio era bom também. É o Índio, mas não é o Índio. Veio do Santos, né? Mas não é. Que veio do time do interior. Isso. O time do interior, que esse jogador, ele foi projetado, foi o União São João de Araras. Mas não é o Roberto Carlos. Não é o Roberto Carlos. Não é o Roberto Carlos. Jogava pela direita. Fabião já sabe. Eu acho que o Fábio matou. Mas guarda aí pra você, Fábio. Eu vou dar mais um. Eu vou dar Tá só. louco pra falar, tá babando lá. Ó, dos quatro Era títulos. bom, eu gostava dele. Batia falta bem, velho. Dos 4 títulos, ele tem um continental. Um continental, e boa. 3 nacionais. 2 nacionais e um regional. Então, dos 4, é um continental, 2 nacionais e um regional. Ah, verdade, o regional. Nossa, agora o pessoal vai matar. Vamos ver. Acho que vai matar. Agora tem que matar. Cláudio, não é o Cláudio. E o regional tá extinto, o regional. Não existe mais. Não existe mais. Verdade. Não existe mais. Bom, vai mandando mensagem aí. Quem você acha que é esse jogador misterioso do Palmeiras? Antes, ô Fábio Scheib, você acha que é bom ter derby na próxima fase da Série C ou não? Eu acho maravilhoso, né? A gente já tá envolvido para nossa cidade, para a imprensa, para ambientar, mover a cidade. Eu acho maravilhoso também, mas a gente sabe que
Questão de torcida é muito legal também, apesar de ser apenas torcida local em cada jogo, mas vai ser muito legal a repercussão, os bastidores. Eu acho que vai levantar bastante a cidade, principalmente decidindo vaga na próxima fase da Série C. O problema é que a gente tem discutido aí, né? Principalmente o Carlão levantou essa tese aí também, que um pode acabar matando o outro na próxima fase. A gente sabe como que os derbys são disputados, né? Acaba até empatando um ou outro. E um terceiro time, né? Esse chamado Grupo da Morte aí, que possivelmente vai ter o Náutico, vai ter outros times de nome também, pode acabar se dando bem em função dessa disputa, que vai acabar sendo uma disputa regional entre Ponte Preta e Guarani por uma das vagas, e um outro time pode abocanhar a outra vaga, né? Outro acesso também. Isso acaba prejudicando os dois times, mas assim, para bastidores, para promover o evento, o espetáculo, acho que vai ser muito legal para a cidade. Vai ser um mês aí que vai ser muito pegado, cara. Respondendo ao Cris, se joga na lateral deve ser o bandeirinha ou o pessoal do VAR. 8699. Carlão de Freitas, você defende que o melhor para os dois times é não ter derby. Eu acho que, assim, são várias vertentes positivas e negativas. A parte positiva eu tô com o Fábio. Eu acho que pra cidade, a movimentação da cidade, pra nós, acho que seria legal. O torcedor, inegavelmente, ele gosta do derby, ele gosta daquela confusão no bom sentido, né? Da aflição de um derby, da ansiedade. Eu acho que neste aspecto, o aspecto fora de campo, eu acho altamente positivo. Se é que existe isso. Mas aí sim, né, para movimentar realmente. Isso é muito legal. Agora, em termos de classificação, né, já que nós aqui da imprensa, a gente tem o sonho de não trabalhar mais em Série C de Campeonato Brasileiro, aí eu acho complicado. Por que eu acho complicado? Porque os dois clubes, as duas equipes no mesmo grupo, a possibilidade de um matar o outro é grande, né? Eu acho que teremos sim um campineiro na série B do ano que vem, mas com os dois no mesmo grupo, infelizmente, eu acho pouco provável os dois. Diferente se o Guarani estivesse num grupo e a Ponte Preta no outro. Então esse é o lado negativo. Agora é futebol. De repente acontece, o Guarani ganha o derby no Brinco, a Ponte ganha no Moisés Lucarelli, aí sim tem a possibilidade dos dois seguirem, né, juntos para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a gente sabe que até pelo equilíbrio, pela rivalidade, o empate normalmente é o resultado que tem acontecido aí com mais frequência. Então este é o lado negativo. Acho que os dois no mesmo grupo dificilmente teremos os rivais na Série B do ano que vem. Pelo menos um, só que aí ano que vem teremos aí que conviver mais uma vez com a Série C. Agora para nós que vamos trabalhar, que é a nossa Copa do Mundo, para o torcedor, para a economia da cidade, o derby seria sensacional. Lembrando que a última rodada da Série C, sábado, todos os jogos às 5 da tarde, o Guarani enfrenta a equipe do Tombense, já rebaixado, mas o torcedor do Guarani pode esquecer, viu? Moleza, já caiu, que não sei o quê. Não vem com essa não. Vocês sabem tudo o que acontece na última rodada. Mais uma vez, mais uma. Então, vamos ficar bem esperto, é concentração total. A Ponte joga com o Londrina, os dois estão classificados, mas a honra de cada um, né? Tem que atuar, tem que vencer, porque nenhum jogador joga pra perder. E essa situação até da chave, né? Sim. Porque ninguém tem o interesse e realmente está se desenhando um grupo da morte, né? Porque um grupo com Ponte Preta, Guarani, Náutico, sem dúvida alguma, é um grupo da morte. 3 favoritos, de 3, um vai ficar de fora. Né? E um quarto integrante também, né? Então esse grupo da morte todo mundo quer fugir. Então é interessante ver o Londrina em Campinas aí, dá uma combinação, perde um jogo, cai nesse grupo da morte, não sei. Então por isso vale sim, apesar de ser uma última rodada, os dois classificados, né? Eu digo no jogo de Campinas, mas vale muita coisa. A gente estava falando pela manhã, né, cara, a Ponte Preta possivelmente não, obrigatoriamente classificou em segundo ou em terceiro lugar, né? Porque o quarto colocado, o próprio Londrina, também não ultrapassaria a Ponte classificando ou em segundo, não alcança o líder, o Caxias, então classifica em segundo ou em terceiro. E o Guarani, muito possivelmente, pela pontuação também, classifica em sexto lugar, ou seja, como o grupo é dividido entre segundo, terceiro, sexto e sétimo colocados, o Guarani estaria no grupo da Ponte. Eu acho muito complicado, acho que é quase 90% certo que os dois vão cair no mesmo grupo. E o ouvinte fez uma observação interessante, ó, vamos ouvir. E se tiver um derby
na Série C. Então isso significa dizer que não tem uma decisão entre Guarani e Ponte Preta pelo título? É isso, porque como eles estão na mesma chave, eles não brigam pelo título. Como é que funciona o regulamento? 2 grupos de 4, e aí os 2 primeiros de cada grupo garantem o acesso, e os campeões de cada grupo, o primeiro do grupo, acho que é A, B, C e D, né? Continua. O primeiro de cada grupo avança para o título para saber quem que vai ser o campeão. Não tem semifinal, por exemplo, tá bom? Mas é basicamente isso. E ninguém cara, acertou ainda. Ô, louco. Falando como torcedor, com coração de torcedor, concordo que o campeonato virou amistoso. O torcedor quer ver título e não comemorar vaga em outras competições. Exceção os que estão em divisão inferior. Exemplo, o torcedor prefere comemorar o extinto Rio-São Paulo do que vaga na Libertadores. Falando sobre essa questão do Flamengo e Palmeiras de um estágio mais elevado do que os outros. Não, é claro que o torcedor quer título, ainda mais torcedor de time grande, né? Clube de Série A de Campeonato Brasileiro, ele quer o título. Mas, infelizmente, ficou meio que restrito, né? Até pela organização dos clubes, né? A gente fala da impressão que eu estou criticando. De jeito nenhum. Isso aí é mérito do Palmeiras, que se organizou, que tem uma diretoria presente, que tem uma presidente que mudou o patamar do Palmeiras, isso é inegável. O mesmo se aplica ao Palmeiras. Agora, em termos de competitividade, vamos supor, a gente tem um São Paulo, que é uma potência como clube, é mega campeão. Mas o São Paulo hoje, ele consegue brigar com o Flamengo e com o Palmeiras? Eu digo o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de regularidade. Não consegue. Vamos falar do Corinthians. É inegável a força de um Corinthians, mas o Corinthians consegue brigar com o Flamengo e com o Palmeiras? O Atlético até tentou ser uma terceira força, não conseguiu. O Botafogo tentou ser uma terceira força, não conseguiu. Tem o Cruzeiro, que demonstra uma organização que pode ser essa terceira força. Eu ainda não considero, apesar de estar fazendo um Brasileirão maravilhoso. Mas hoje, realmente, devido aí à estrutura, né, à organização, à seriedade de quem comanda, Flamengo e Palmeiras estão num nível acima dos demais. E aí, como um troféu de consolação, um prêmio de consolação, que um cara que torce pro São Paulo, pro um Corinthians, é muito pouco, evidentemente, mas resta aí brigar por Copa Libertadores, e que no final, Lupe, Fábio Scheibe, torcedor, acaba sendo uma muleta, né? O time chega em sexto, classificamos pra Libertadores, mas, sexto colocado no Brasileiro para um clube como o São Paulo, como o Fluminense, como o Internacional, como um Grêmio, eu acho muito pouco, mas inegavelmente hoje Palmeiras e Flamengo são dominantes. Tem gente até comemorando vaga na Sul-Americana no passado. Então. O Vasco comemorou vaga na Sul-Americana. E é pouco, né, cara? É pouco. O Vasco da Gama. E ninguém acerta o jogador, ó. Reserva do Júnior, Thiago Silva, não é o Thiago Silva. Nossa, Thiago Silva, olha aí. Rogério, não é o Rogério. Júnior Tuchê também tinha. Não, já tinha zagueiro. Clebão, Everton, Gustavo Gomes, Junqueira, não é nenhum desses aqui. Vamos ver, Mas tá perto o Thiago Silva. O Thiago Silva dele nessa linhagem. Marcos Assunção, não é o Marcos Assunção. Deixa eu ver aqui, Rogério, Luan, também não é. Cara, ninguém, velho. Rogério, lateral direito que levou a pedalada. Júlio de Campinas, não é o Rogério. Deixa eu ver aqui. Peraí, não fala ainda não. Vou dar mais uma dica. Antes do. Carlão, vai preparando um recado que você tem para dar pro ouvinte. Boa, tá aqui. Porque você já tem isso aqui, esse recado importante. Vou mudar. É o Arce, não é o Arce. Não, pô, Arce não é o Arce. Gigante, pô. Deixa eu ver aqui. Marcos Assunção, não é o Marcos Assunção. Rogério Fidelis, deixa eu ver. Rogério Fidelis, não é o Rogério. Não é o Rogério Pedalada. Não é o Arce. Cara do céu. Ele foi titular. Boa, agora vai. Ó, Amaral, não foi o Amaral. Não foi o Amaral. Grande Crescenzo. Papai tá aqui na área, hein? Crescenzo palmeirense, o Djokovic de Amparo. O Crescenzo vai matar quando eu falar essa última dica. Ele foi titular. Agora vai matar. Na vitória do Palmeiras por 2-0 em cima do Cruzeiro. Oséias, no título da Copa do Brasil de 98. Isso aí. Carlão de Freitas, manda esse recado maravilhoso. Eu vou mandar tenho certeza que esse recado todo mundo vai gostar e vai acertar em cheio. É verdade. Na BID Daruge, o que já era inovador continua evoluindo. Se você achou que a experiência elétrica parava no volante, é porque ainda não conheceu tudo que a BID oferece. Mais do que dirigir é sentir o silêncio, o conforto e a tecnologia embarcada em cada detalhe. Dos sistemas inteligentes de assistência à condução ao acabamento premium, tudo foi pensado para surpreender. E com a BID Daruge, você conta com uma equipe
equipe especializada pronta para te ajudar a escolher o modelo ideal, com test drives personalizados, pós-venda de excelência e toda a confiança de uma marca que lidera o mercado global de eletrificados. Descubra o que vem depois do primeiro passo, BYD Darugi. A sua mobilidade redefinida, acesse byddarugi.com.br. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Cimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. IGA Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E pela primeira fase do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino, o Brasil atropelou o Porto Rico por 3-0 hoje de manhã. Parciais de 25-19, 25-13, 25-18, 3-0 para a seleção brasileira, que fechou a primeira fase da competição na liderança do grupo. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4h57, vamos abrir o sarcófago antes de desvendar o mistério, mas a galera já acertou já, viu, Charlie? Boa! A dica, a última foi boa, Cabeça né? de azeitona. É o seguinte, 1999, deixa eu ver se ele tava, não tava, ele já tinha ido embora, mas depois ele voltou. Esse jogador, ele saiu em 99, mas depois voltou. A integração de número 16, hein? E você acompanha no YouTube com imagens como foi a prova para quem tá no FM com áudio. A largada foi na Praça Central de Campinas. Na frente, o pelotão de elite, os atletas com chances de cruzar primeiro a linha de chegada. 3.000 atletas e um duelo à parte, uma disputa particular entre dois bicampeões da integração. Valdenor Pereira dos Santos e Vanderlei Cordeiro de Lima, números 1 e 2 na corrida, vencedores nas últimas 4 edições da integração. Vanderlei, medalha de ouro na maratona de Winnipeg, venceu a integração em 95 e 97. Valdenor, em 96 e 98.
E no tira-teima, eles correram lado a lado, dividiram a liderança, chegaram até a conversar durante a prova e, passo a passo, abriram vantagem sobre os outros corredores. Até a metade da corrida, quando Valdenor deu sinais de cansaço e Vanderlei começou a se distanciar. Passadas firmes, seguras, fisionomia serena. A 3 quilômetros da chegada, Vanderlei abriu 300 metros para o segundo colocado, Adalberto Batista Garcia, do Vasco da Gama. Mesmo com folga na liderança, o atleta da Funilense manteve o ritmo forte e cruzou a linha de chegada em primeiro, com o tempo de 29 minutos e 5 segundos, 16 segundos a mais que o recorde da prova, que ele mesmo bateu em 97. Em segundo e terceiro lugares, chegaram Adalberto Batista Garcia e Israel dos Anjos, os dois do Vasco da Gama. A quarta colocação ficou com Sérgio Gonçalves, da Funilense, e em quinto chegou Geraldo de Assis, do Cruzeiro. Mas o grande vencedor foi mesmo Vanderlei Cordeiro de Lima, tricampeão da Corrida Integração. Mais uma para Vanderlei Cordeiro de Lima, tricampeonato. Pode fechar a bolachinha. Amanhã tem a edição 2000, hein? Ó, 2000. Deixa eu ver aqui, ó. Quem acertou? Vamos lá. Ó, final do telefone 7036, acertou. Quem mais acertou aqui, ó? A Maria de Fátima, o Júnior Vian, quem mais aqui? Só mais esse. O André. Ô, Fábio Scheibe, quem é o jogador misterioso que fez parte da história do Palmeiras, hein, Fábio Scheibe? O jogador misterioso jogou na década de 90, nos anos de 98 também, depois voltou em 2000, era um lateral direito, não era titular, era reserva do grande Arce aí, que foi destacado também. Era o Neném, que jogou a final da Copa do Brasil de 98, jogou também a Mercosul a final. Neném, não é Nenê, é Neném. Batia muito bem na bola, estava muito bem de falta também. Foi campeão do Rio-São Paulo, da Mercosul e da Copa do Brasil e da Copa dos Campeões com o Palmeiras também, na década de 90 e 2000. Cabeça de azeitona, cara. Cabeça de azeitona. Jogou no Santos, né? Que era o rival. Jogou no Santos, né? Jogou no rival. Ele foi campeão, como o Fábio Scheibe disse. 4 títulos. Boa. Começou aí no União São João. 73 jogos, 6 gols. Neném. Boa. Lateral cara, direito. Legal. Gostei disso, hein? Gostei disso, hein? Rendeu, hein? Foi do Corinthians, do São Paulo. Pode ser que vamos ter novidades no Arena, hein? Vamos levar pra reunião de pauta. Valeu, Scheibe. Ótima terça-feira pra você. Obrigado pelas mensagens. Valeu, foi muito legal. Valeu. Obrigado ao Bolacha, a Samila também. Valeu, Carlão. Valeu. Boa terça-feira pra todo mundo. Amanhã tem mais Arena CBN. Juízo, hein? Valeu. Parabéns, Verdão.